Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, estamos nos aproximando já do final desta última parte. Na verdade, hoje nós fechamos esta última parte e o próximo vídeo nós já iniciamos a segunda parte do livro de Paulo aos Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. Nessa parte, portanto, nós vamos falar sobre os relatos de Paulo. Então, Paulo começa a relatar as coisas. Né? Ele fala das suas viagens, das suas preocupações com os coríntios. E, em realidade, ele fala também de que na cidade de Troade ele encontra uma porta para a evangelização. E ele chama essa porta de uma grande oportunidade. Portanto, ali houve uma manifestação bastante forte por parte do Senhor. E ele sai de Troade e vai para a Macedônia. Isto sem lutas. Isso não ocorreu sem lutas, quero dizer. Houve lutas, houve disputas, incrédulos, pessoas contrárias, adversárias ao ministério do Senhor, né, na pessoa de Paulo. Então, ele enfrentou bastante dificuldade, bastante obstáculos, exatamente porque o amado já sabe disso. Quanto maior o ministério, maior a dificuldade, quanto maior a bênção, maior a perseguição. Então aqui Paulo enfrenta tudo isso, né? E ele conta então para os coríntios como isto se deu. Nós vimos que isto também foi falado, isto também está transcrito no livro de Atos dos Apóstolos de Lucas. Nós, inclusive, já gravamos sobre este livro, então o amado tem acesso a ele ali no nosso canal sem maiores problemas. Paulo, ele sentia-se assim preocupado esperando Tito na Macedônia. E quando Tito chegou, né, quando ele veio ao encontro, ele ficou mais aliviado. Por quê? Porque ele estava esperando a reação deles, dos coríntios, à carta, que era uma carta severa, tá? E ele viu que a reação foi positiva. Então Deus aqui interveio, aliviou um pouquinho, né, essa preocupação do apóstolo pela vida dos coríntios e pela saúde espiritual dos coríntios. Né? Então, mesmo sobre tribulação, perseguição, aflição, né, Deus proveu de graça para que Paulo suportasse tudo isso. Né? Até porque quando Tito partiu, havia aí bastante apreensão de como os coríntios iriam reagir, e eles reagiram muito bem. Né? Então, Paulo dá aqui as suas expressões de confiança aos seus convertidos. Paulo, ele não lamentou ter escrito a carta severa. Ele diz, olha, eu não lamento, eu não me desculpo por ter feito isso. Né? Olha lá, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo, agora folgo. Isso é o verso 8 e o verso 9. Ele não lamentou. Por que ele não lamentou? Porque a carta trouxe resultado positivo. Amado, ele fala aqui o seguinte: quando alguém faz uma coisa errada, quando alguém peca,
É preciso que esta pessoa seja exortada, é preciso que essa pessoa seja chamada a atenção para que ela retome ao caminho correto. Então, Paulo não lamenta ter escrito. Por quê? Porque efetivamente as pessoas ouviram o que Paulo falou e fizeram o que Paulo estava sugerindo, o que estava na palavra. Olha lá, ele diz assim, ele continua no verso 9 e 10, aqui para a gente ter uma ideia, né? Mas porque fostes entristecidos para o arrependimento, pois fostes entristecidos segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Então, eles não foram levados a serem prejudicados. Muito ao contrário, eles foram levados a um arrependimento que traz benefício. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque ele não vem de um corrigir a sua rota, o seu caminhar. A tristeza que terminou em arrependimento muda a cabeça das pessoas, muda o coração das pessoas, muda o comportamento das pessoas. E, portanto, elas mudam o caminho e não vão mais para um caminho de perdição, mas elas vão agora para um caminho de salvação e não para a morte. Então, por isso, por um lado, ele ficou triste de ter que fazer. É quando nós estamos educando uma criança. Às vezes a gente tem que chamar atenção. Às vezes a gente tem que fazer algumas punições. Vai ficar sem a TV, vai ficar sem o computador, vai ficar sem o joguinho, vai ficar sem visitar o amiguinho. Para você pensar o que você fez de errado, vai lá e faz isso, né? Ou seja, às vezes a gente tem que fazer algum tipo de chamada de atenção, de punição, exatamente para que a pessoa saiba que ela estava errada e agora comece a andar pelo caminho correto. A carta severa, portanto, ela despertou neles uma vergonha, um arrependimento. Poxa, eu fiz isso com Paulo. Poxa, Paulo, que sempre foi uma pessoa boa, que sempre se dedicou, né? Ele definiu a razão de ser daquela carta severa, daquela repreensão, daquela chamada de atenção. Você já percebeu, amados, que dependendo das pessoas, o simples chamar a atenção já entristece, já constrange e a pessoa já começa a modificar a sua atitude? Uma pessoa boa, uma pessoa de coração. Assim foi com os coríntios. E o propósito da carta de Paulo era exatamente salientar isso, salientar o zelo dos coríntios, o cuidado dos coríntios, diante de Paulo e diante de Deus principalmente. Os coríntios eram responsáveis diante de Deus por suas atitudes em todas essas questões. Paulo não ia passar a mão na cabeça. Paulo não ia deixar por menos. Paulo tinha que apontar o erro e dizer, olha, vocês erraram, mude. A ação dos coríntios, quando receberam a carta, foi uma ação de zelo? Sim. Foi uma ação de cuidado, foi uma ação enérgica contra aqueles que estavam pecando, restaurando comunhão com o apóstolo. E depois, mais tarde, nós já vimos isso num vídeo anterior, Paulo indica que ele deveria também restaurar a comunhão, depois de disciplinar o ofensor, também restaurar a comunhão com ele, para que ele não se perdesse. Então essa é a preocupação de Paulo, que eles agissem segundo a orientação, conforme a verdade, a palavra de Deus. Não é a opinião de Paulo, é o que diz a palavra de Deus. Então eles tinham que agir em conformidade com a palavra de Deus. Em 2 Coríntios, isso aconteceu mais ou menos
em 56. Então, quando a carta foi escrita em 56, Paulo tinha um costume muito interessante e muito importante, porque se o amado lembrar lá em Atos, quando Paulo foi junto com Barnabé, né, em Jerusalém, buscar os apóstolos de Jesus, os que estavam com Jesus em vida, ele pedia algumas coisas. E aí surge uma reunião lá em Jerusalém, que é chamada de Concílio de Jerusalém, dando orientações para os crentes, os cristãos não judeus. Uma das orientações, além das orientações de alimento, de comportamento, etc., uma das orientações foi que Paulo não se esquecesse dos pobres. E Paulo sempre levou todas essas orientações muito em consideração em relação a não faltar com a palavra. O zelo de Paulo já, não precisava nem ter dito isso, o zelo de Paulo já fazia isso, de não violar a palavra de Deus, de não ir contra a palavra de Deus, comportamento, obediência, os mandamentos, enfim, tudo isso. E uma outra coisa que Paulo sempre cuidou também foi em relação às coletas. Então essa parte agora, o capítulo 8 e o capítulo 9, falam sobre a coleta, e isso fecha essa primeira parte, né, da reação. A segunda carta, ela é mais ou menos do ano 56 depois de Cristo. Então ele entrou em contato com as igrejas da Macedônia e ele solicita para que participem de uma coleta para Jerusalém. E aí o Coríntios disse, não, a gente também quer. Então, para estimular os coríntios, executando, né, o que antes eles tinham dito, porque a gente também quer contribuir, ele escreve agora o capítulo 8 e 9, para demonstrar que aquilo que eles manifestaram em prontidão para ajudar Jerusalém, que eles fizessem agora. Né? É interessante que antes, a carta é de 56, antes disso, a história nos mostra que os pobres de Jerusalém tinham sido atingidos por vários surtos de fome, principalmente no reinado do imperador Cláudio. Cláudio foi terrível para os cristãos e para os judeus. Cláudio era o imperador de Roma e Jerusalém estava, aliás, toda aquela região, tudo ali, era o Império Romano, os romanos dominavam tudo. Cláudio era imperador do ano 41 até o ano 54, e aí eles passaram bastante dificuldades. Portanto, aqui ele está falando, né, do auxílio que eles tinham que fazer. Antioquia também, a igreja de Antioquia, da Síria, fizeram muito rápido, né? E Paulo levou junto com Barnabé o auxílio para eles, tá? E agora ele estava pensando em levar mais um auxílio. Então essa coleta era uma coleta importante, né? Exatamente porque os gentios, a igreja cristã gentia, que não era de judeus, estaria ajudando a igreja cristã judaica, significando dizer o seguinte, que não existe nenhuma divisão entre uma e entre outra. Uma coisa interessante aqui, meu amado, na história, é que eles efetivamente fazem a coleta e Paulo vai junto levar esse dinheiro para Jerusalém. E é nesta oportunidade, quando Paulo vai para Jerusalém levar o dinheiro, é que ele é preso. Ocorre um tumulto e Paulo é preso. E portanto, os judeus começam a ficar cada vez mais duros em relação ao cristianismo. Não era cristianismo ainda, mas já existia um início de cristianismo, já existia igreja cristã. Né? O nome cristianismo ele aparece um pouquinho depois. Então veja lá, amados, aqui nós temos
a Macedônia, ele fala da Macedônia. A Macedônia era uma província romana, tudo era romano. Então, as divisões eram feitas, né, de acordo com antes os povos antigos, e a Macedônia era também uma região aqui do norte da Grécia. A Macedônia é aqui, ó. Então, se o amado observar, aqui nós temos a igreja de Filipos, aqui nós temos Tessalônica, aqui nós temos Bereia. Então, esta parte norte aqui é a parte norte da Grécia, onde se estavam essas igrejas, né? Todas essas igrejas foram fundadas por Paulo e os seus amigos, os seus companheiros. Corinto está aqui, ó. Corinto está aqui. As 7 igrejas do Apocalipse estão aqui na Ásia. Então, aqui, ó, Macedônia é aqui, aqui a Grécia ou a Caia, e aqui a Ásia Menor. Então, aqui nós temos Esmirna, Éfeso, Mileto, Laodiceia, ou seja, as igrejas da Ásia, né? Então, para que os coríntios participassem, ele argumentou que as igrejas da Macedônia estavam participando, inclusive doando bastante, mesmo sendo elas igrejas pobres. Corinto era muito mais rica do que as igrejas de Filipos, por exemplo. Tá? E aí, como Deus era generoso, Paulo explica isso, né? A generosidade de Deus que estava permeada no coração dos verdadeiros cristãos, porque a característica do verdadeiro cristão é o amor e a generosidade, então eles estavam doando. E assim também Paulo esperava que acontecesse entre os coríntios. Veja, é uma coisa interessante. Filipos e as igrejas da Macedônia eram as igrejas que mais doavam, mas eram as igrejas mais pobres, principalmente mais pobres do que Corinto. E aqui a gente vê uma regra espiritual interessante. A abundância de uma igreja, por mais pobre que ela seja, a abundância dela supra a necessidade de uma igreja que é ainda mais pobre. É o que acontecia aqui. Filipos não era rica, mas ele tinha condições sim de ofertar para uma igreja que era super mais pobre, que estava passando dificuldades, que era a igreja de Jerusalém. Né? A abundância de uma igreja, portanto, supre a necessidade de outra. Eles atendem aos apelos financeiros, mesmo estando em dificuldade econômica. E Filipos e as igrejas da Macedônia, elas contribuíam acima e além de tudo quanto se podia esperar, pensando nessa situação. E isso ele escreve para os coríntios porque ele tem um objetivo. Então eu vou chamar a atenção deles. Olha, eles que são pobres estão contribuindo. Agora veja, ele usa aqui algumas palavras importantes em relação a esta contribuição. Ele usa a palavra graça, caris. Caris quer dizer contribuir como um favor ou como um privilégio do contribuinte. É privilégio meu contribuir para quem tem mais dificuldade do que eu, porque eu auxilio. Koinonia, que quer dizer participação. Essa participação, a koinonia, é uma participação onde envolve compaixão. Eu estou doando porque eu tenho amor, porque eu tenho compaixão. E diaconia, diaconia, quer dizer assistência. Isso é um ministério cristão. Aliás, é um dom. Aliás, é uma forma de você
participar na igreja é exatamente assistir nas dificuldades que as pessoas têm. Por isso que muitas pessoas são doadores. E às vezes você não sabe disso. Às vezes na tua igreja tem gente que doa e você nunca ficou sabendo. Porque não é para ficar sabendo. Deus sabe. E essa pessoa, quando ela fica sabendo da necessidade de alguém, ela dá um jeito e, sem aparecer, ela doa. E aí a doação aparece lá para o necessitado. Isso é um ministério cristão. Isto é compaixão. Isto é um privilégio, diz Paulo. Então, quando você doar, meu amado, doe com graça, por privilégio. Doe com koinonia, com compaixão, envolvimento. Doe com diaconia, com ministério cristão. Os macedônios, portanto, doavam porque eles reconheciam a autoridade de Paulo, dada por Deus. Então, eles responderam ao apelo de Paulo, o auxílio financeiro. E ele queria, então, que os coríntios também fizessem isso. Tito, quando ele levou a carta na visita dele a Corinto, quando ele viu que eles reagiram à carta, que eles realmente se manifestaram a favor de Paulo e a favor do mandamento das ordenanças do Senhor, ele já iniciou entre eles, veja que Paulo e Tito, eles compartilhavam o ministério, eles eram companheiros. Então ele já fez isso, de caso pensado, ele já iniciou o serviço de coleta. E agora, como Tito começou, foi Tito que começou? Foi. Então Tito que termine esta obra. Ele começou a boa obra, ele vai terminar esta obra lá em Corinto, para que ele completasse o que ele mesmo tinha iniciado na visita recente. Amém, amados? O final dessa historinha nós vamos ver no vídeo que vem a respeito desta provocação de Paulo para a doação. Que você também se sinta provocado aqui. Amém? Bons estudos.